Oséias. Capítulo 1. A palavra de Jeová que veio a haver para Oséias, filho de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Deu-se início à palavra de Jeová por meio de Oséias, e Jeová passou a dizer a Oséias: Vai, toma para ti uma esposa de fornicação e filhos de fornicação, porque é positivamente por meio de fornicação que a terra se desvia de seguir a Jeová. E ele passou a ir e a tomar Gomer, filha de Diblaim, de modo que ela ficou grávida e no tempo devido lhe deu à luz um filho. E Jeová prosseguiu, dizendo-lhe: Chama-o pelo nome de Jezreel, pois ainda um pouco e terei de ajustar contas pelos atos de derramamento de sangue de Jezreel contra a casa de Jeú, e terei de fazer cessar o domínio real da casa de Israel. E naquele dia terá de acontecer que terei de quebrar o arco de Israel na baixada de Jezreel. E ela passou outra vez a ficar grávida e a dar à luz uma filha. E ele prosseguiu, dizendo-lhe: Chama-a pelo nome de Loruama, pois não mais terei misericórdia para com a casa de Israel, porque positivamente os levarei embora. Mas terei misericórdia para com a casa de Judá, e vou salvá-los por Jeová, seu Deus. Mas não os salvarei pelo arco, ou pela espada, ou pela guerra, por cavalos ou por cavaleiros. E ela foi desmamar Loruama, e passou a ficar grávida, e a dar à luz um filho. De modo que ele disse: Chama-o pelo nome de Loami, porque vós não sois meu povo, e eu mesmo mostrarei não ser vosso. E o número dos filhos de Israel terá de tornar-se como os grãos de areia do mar, que não se podem medir nem contar. E terá de acontecer que no lugar em que se costumava dizer-lhes: Vós não sois meu povo, ser-lhes-á dito: Os filhos do Deus vivente. E os filhos de Judá e os filhos de Israel certamente serão reunidos em união, e realmente estabelecerão para si mesmos um só cabeça, e sairão subindo da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Capítulo 2. Dizei aos vossos irmãos: Meu povo, e às vossas irmãs: Ó mulher de que se teve misericórdia! Pleiteai a causa jurídica com a vossa mãe. Pleiteai a causa jurídica, porque ela não é minha esposa, e eu não sou seu marido. E ela deve afastar de diante de si a sua fornicação, e de entre os seus seios os seus atos de adultério, para que eu não a dispa e realmente a ponha como no dia em que nasceu, e realmente a torne semelhante a um ermo, e a ponha semelhante a uma terra árida, e a mate de sede. E não terei misericórdia para com seus filhos, porque são filhos de fornicação. Pois a mãe deles cometeu fornicação. Aquela que esteve grávida deles tem agido vergonhosamente, pois disse: Quero ir atrás dos que me amam apaixonadamente, os que me dão meu pão e minha água, minha lã e meu linho, meu azeite e minha bebida. Portanto, eis que cerco o teu caminho com uma sebe de espinhos, e vou erguer um muro de pedras contra ela, de modo que não achará suas próprias sendas. E ela realmente irá no encalço dos seus amantes apaixonados, mas não os alcançará. E certamente os procurará, mas não os achará. E terá de dizer: Quero ir e voltar a meu marido, o primeiro, porque me ia melhor naquele tempo do que agora. Mas ela mesma não reconheceu que fui eu quem lhe dera o cereal, e o vinho doce e o azeite, e que fiz abundar para ela a própria prata e ouro que usaram para Baal. Por isso retornarei e certamente tirarei meu cereal no seu tempo e meu vinho doce na sua época. E vou arrebatar a minha lã e o meu linho, cobrindo a sua nudez. E agora exporei as suas partes pudendas aos olhos de seus amantes apaixonados, e nenhum homem a arrebatará da minha mão. E certamente farei cessar toda a sua exultação, sua festividade, sua lua nova e seu sábado, e toda a época festiva sua. E vou desolar sua videira e sua figueira, das quais ela disse: São um presente que me foi dado pelos meus amantes apaixonados. E vou constituí-las em floresta, e o animal selvático do campo certamente as devorará. E eu vou ajustar contas com ela pelos dias das imagens de Baal, as quais ela continuou a fazer fumaça sacrificial, quando se ataviava com seu anel e com seu adorno,
e quando ia atrás dos seus amantes apaixonados, e era eu quem ela esquecia, é a pronunciação de Jeová. Portanto, eis que a induzirei e vou fazê-la ir ao ermo, e vou falar-lhe ao coração. E dali em diante vou dar-lhe seus vinhedos, e a baixada de Acor como entrada à esperança. E ela certamente responderá ali como nos dias de sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. E naquele dia terá de acontecer, é a pronunciação de Jeová, que me chamarás de meu esposo, e não mais me chamarás de meu dono. E vou remover de sua boca os nomes das imagens de Baal, e não serão mais lembradas pelo seu nome. E naquele dia certamente concluirei para eles um pacto em conexão com o animal selvático do campo, e com a criatura voadora dos céus, e com a coisa rastejante do solo, e quebrarei o arco e a espada, e a guerra, eliminando-os do país, e vou fazer que se deitem em segurança. E vou tomar-te por noiva por tempo indefinido, e vou tomar-te por noiva em justiça, e em juízo, e em benevolência, e em misericórdias. E vou tomar-te por noiva em fidelidade, e certamente conhecerás a Jeová. E naquele dia terá de acontecer que responderei, é a pronunciação de Jeová, responderei aos céus, e eles, da sua parte, responderão à terra. E a terra, da sua parte, responderá ao cereal, e ao vinho doce, e ao azeite. E eles, da sua parte, responderão a Jezreel: Deus semeará. E certamente a semearei como semente para mim na terra, e vou ter misericórdia para com aquela com que não se teve misericórdia, e vou dizer aos que não são meu povo: Tu és meu povo. E eles, da sua parte, dirão: Tu és meu Deus. Capítulo 5. Ouvi isto, ó sacerdotes, e prestai atenção, ó casa de Israel, e dai ouvidos, ó casa do rei, pois é convosco que tem que ver o julgamento. Pois vós vos tornastes uma armadilha para Mispá, e como uma rede estendida sobre Tabor. E os desencaminhados aprofundaram-se na matança, e eu fui uma exortação para todos eles. Conheci pessoalmente a Efraim, e o próprio Israel não ficou oculto de mim. Pois agora, ó Efraim, trataste as mulheres como meretrizes. Israel se aviltou. Suas ações não permitem o retorno a seu Deus, porque há no meio deles um espírito de fornicação, e não reconheceram nem ao próprio Jeová. E o orgulho de Israel testificou-lhe na face, e face que mesmo Israel e Efraim tropecem no seu erro. Judá também tropeçou junto com eles. Passaram a ir com seu rebanho e com sua manada e a procurar a Jeová, mas não o puderam achar. Retirara-se deles. Agiram traiçoeiramente com o próprio Jeová, pois tornaram-se pais de filhos estranhos. Agora um mês os devorará junto com os seus quinhões. Tocai a buzina em Gibeá, a trombeta em Ramá. Dai um grito de guerra em Bet-Aven, atrás de ti, ó Benjamim. Ó Efraim, tornar-te-ás um mero assombro no dia da repreensão. Fiz saber palavras fidedignas entre as tribos de Israel. Os príncipes de Judá tornaram-se como os que recuam um marco divisório. Derramarei sobre eles a minha fúria qual água. Efraim está oprimido, esmagado em justiça, pois resolveu andar atrás do seu adversário. E eu era qual traça para Efraim, e qual podridão para a casa de Judá. E Efraim chegou a ver a sua doença, e Judá a sua úlcera. E Efraim passou a ir à Assíria, e a enviar mensageiros a um grande rei. Mas este mesmo era incapaz de vos curar, e não podia retirar de vós a úlcera com qualquer cura. Pois eu serei qual leão novo para Efraim, e qual leão novo jubado para a casa de Judá. Eu mesmo é que dilacerarei, e irei e levarei embora, e não haverá libertador. Irei, e vou retornar ao meu lugar até que tenham levado a sua culpa. E eles certamente procurarão a minha face. Quando estiverem em sério aperto, estarão à minha procura. Capítulo 3. E Jeová prosseguiu, dizendo-me: Vai mais uma vez, ama uma mulher amada por um companheiro em que comete adultério, como no caso do amor de Jeová para com os filhos de Israel, ao passo que eles se viram para outros deuses e amam bolos de passas. E passei a adquiri-la para mim por 15 moedas de prata, e por um homer de cevada e meio homer de cevada. Então eu lhe disse: Morarás por muitos dias como sendo minha.
Não deves cometer fornicação, e não deves vir a pertencer a outro homem, e também eu serei para ti. Isto é porque os filhos de Israel morarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem coluna, e sem éfode e terafins. Depois, os filhos de Israel voltarão e certamente procurarão a Jeová, seu Deus, e a Davi, seu rei, e certamente virão trêmulos a Jeová e a sua bondade, na parte final dos dias. Capítulo 6. Vinde e retornemos a Jeová, pois ele mesmo dilacerou, mas há de curar-nos. Ele estava dando os golpes, mas há de nos pensar. Fará que vivamos depois de 2 dias. No terceiro dia fará que nos levantemos, e viveremos perante ele. E conheceremos, empenhar-nos-emos em conhecer a Jeová. Como a alva, sua saída está firmemente estabelecida. E chegará a nós como o aguaceiro, como a chuva primaveril que satura a terra. Que hei de fazer-te, ó Efraim? Que hei de fazer-te, ó Judá, quando a vossa benevolência é como as nuvens da madrugada e como o orvalho que logo desaparece? Por isso terei de talhá-los por meio dos profetas. Terei de matá-los por meio das declarações da minha boca. E os julgamentos sobre ti serão como a luz que sai. Pois agrado-me da benevolência e não do sacrifício, e do conhecimento de Deus antes do que de holocaustos. Mas eles mesmos, tal como um homem terreno, infringiram o pacto. É nisso que agiram traiçoeiramente para comigo. Gileade é uma vila dos que praticam o que é prejudicial. Suas pegadas são sangue. E como que atocaiados contra um homem, a associação dos sacerdotes são guerrilhas. À beira do caminho cometem assassinato em Siquém, porque só se empenharam em conduta desenfreada. Vi uma coisa horrível na casa de Israel. Há ali fornicação da parte de Efraim. Israel se aviltou. Além disso, ó Judá, fixou-se uma colheita para ti, quando eu recolher os cativos do meu povo. Capítulo 8. À tua boca uma buzina. Vem um como águia contra a casa de Jeová, pela razão de terem infringido meu pacto e de terem transgredido minha lei. Continuam a clamar a mim: ó meu Deus, nós, Israel, te conhecemos. Israel deitou fora o que é bom. Persiga-o aquele que é inimigo. Eles mesmos estabeleceram reis, mas não por minha causa. Constituíram príncipes, mas eu não o sabia. Com a sua prata e com o seu ouro fizeram para si ídolos, a fim de que fossem decepados. Teu bezerro foi deitado fora, ó Samaria. Acendeu-se contra eles a minha ira. Até quando serão incapazes de inocência? Pois até mesmo isto procedeu de Israel. Um mero artífice o fez, e não é Deus, pois o bezerro de Samaria tornar-se-á meras lascas. Pois continuam a semear vento, e ceifarão o tufão. Não há nada que tenha cereais em pé, nenhum renovo produz farinha. Se por acaso a produzirem, será tragada pelos próprios estranhos. Israel tem de ser tragado. Agora terão de tornar-se entre as nações como o vaso em que não há agrado. Pois eles mesmos subiram à Assíria como zebra isolada. No caso de Efraim, contrataram amantes. Também, embora continuem a contratá-los entre as nações, eu agora os reunirei. E por um pouco estarão em severas dores por causa da carga do rei e dos príncipes. Pois Efraim tem multiplicado os altares a fim de pecar. Veio a ter altares a fim de pecar. Passei a escrever-lhe muitas coisas da minha lei. Foram consideradas como algo estranho. Como oferendas para mim continuaram a sacrificar carne, e prosseguiram comendo aquilo em que o próprio Jeová não teve prazer. Agora se lembrará do erro deles e ajustará contas pelos seus pecados. Eles mesmos passaram a voltar ao Egito. E Israel começou a esquecer-se daquele que o fez e a construir templos, e Judá, da sua parte, multiplicou as cidades fortificadas. E eu hei de enviar fogo dentro das suas cidades, e terá de devorar as torres de habitação de cada uma. Capítulo 11. Quando Israel era rapaz, então o amei, e do Egito chamei o meu filho. Chamaram-nos. A tal ponto se afastaram de diante deles. Passaram a oferecer sacrifícios às imagens de Baal,
e começaram a fazer fumaça sacrificial às imagens entalhadas. Mas, no que toca a mim, ensinei a Efraim a andar, tomando-os nos braços, e eles não reconheceram que eu os tinha curado. Continuei a puxá-los com as cordas do homem terreno, com os cordões do amor, de modo que me tornei para eles como os que retiram o jugo das suas queixadas, e suavemente eu levei alimento a cada um. Ele não retornará à terra do Egito, mas a Assíria será o seu rei, porque se negaram a retornar. E uma espada há de rodopiar nas suas cidades, e dar cabo das suas barras, e há de devorar por causa dos seus conselhos. E meu povo tende a infidelidade para comigo, e chamam-no para cima, não há ninguém que se erga. Como posso dar-te, ó Efraim? Como posso entregar-te, ó Israel? Como posso pôr-te como Adimá? Como posso colocar-te como Zeboim? Meu coração se transformou dentro de mim. Ao mesmo tempo inflamaram-se as minhas compaixões. Não expressarei a minha ira ardente. Não arruinarei novamente a Efraim, porque sou Deus e não homem. Sou o santo no teu meio, e não virei em excitação. Andarão atrás de Jeová. Ele bramirá como leão, pois ele mesmo bramirá e os filhos virão tremendo do oeste. Tremendo como o pássaro virão do Egito e como a pomba da terra da Assíria. E eu hei de fazê-los morar nas suas casas, é a pronunciação de Jeová. Efraim cercou-me com mentiras, e a casa de Israel com impostura. Mas Judá ainda está peregrinando com Deus, e é fidedigno com o Santíssimo. Capítulo 9. Não te alegres, ó Israel, não jubiles como os povos, pois pela fornicação te afastaste de teu Deus. Amaste os presentes da paga em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os alimentam, e o próprio vinho doce se mostra desapontador para ela. Não continuarão a morar na terra de Jeová, e Efraim terá de voltar ao Egito, e na Assíria comerão o que é impuro. Não continuarão a derramar vinho para Jeová, e seus sacrifícios não lhe darão satisfação. São para eles como o pão dos tempos de luto. Todos os que o comerem se aviltarão. Porque o seu pão é para a sua própria alma, não entrará na casa de Jeová. Que fareis vós no dia da reunião e no dia da festividade de Jeová? Pois, eis que terão de ir por causa da assolação. O próprio Egito os reunirá, Mênfis, da sua parte, os sepultará. Quanto às suas coisas desejáveis de prata, apossar-se-ão delas as próprias urtigas. Haverá moitas espinhosas nas suas tendas. Terão de vir os dias de se receber atenção. Terão de vir os dias da devida retribuição. Os de Israel o saberão. O profeta será tolo. O homem da expressão inspirada ficará enlouquecido por causa da abundância do teu erro, sendo abundante até mesmo a hostilidade. O vigia de Efraim estava com o meu Deus. Quanto ao profeta, há uma armadilha de passarinheiro em todos os seus caminhos. A hostilidade na casa de seu Deus. Aprofundaram-se em trazer a ruína, como nos dias de Gibeá. Ele se lembrará de seu erro, voltará a atenção para os seus pecados. Achei Israel como uvas no ermo. Como figo temporão numa figueira no seu princípio vi os vossos antepassados. Eles mesmos entraram até Baal de Peor e passaram a dedicar-se à coisa vergonhosa, e tornaram-se repugnantes como a coisa de seu amor. Quanto a Efraim, sua glória voa embora como a criatura voadora, de modo que não se dá à luz, e não há ventre grávido e não há concepção. Pois, embora criem seus filhos, vou também privá-los de filhos para que não haja homem. Pois, ai também deles quando eu me desviar deles. Efraim, a quem vi plantado numa pastagem, semelhante a Tiro, sim, Efraim está destinado a se levarem seus filhos para fora ao matador. Dá-lhes, ó Jeová, o que deves dar. Dá-lhes uma madre que sofre aborto e peitos murchos. Toda a sua maldade estava em Gilgal, pois ali tive de odiá-los. Por causa da ruindade das suas ações expulsá-los-ei da minha própria casa. Não vou continuar a amá-los. Todos os seus príncipes estão agindo com obstinação. Efraim terá de ser golpeado. Sua própria raiz terá de secar-se. Não haverá fruto produzido por eles. Também, caso derem à luz, vou até mesmo entregar à morte as coisas desejáveis de seu ventre.
meu Deus os rejeitará por não o terem escutado, e tornar-se-ão fugitivos entre as nações. Capítulo 12. Efraim apacenta-se de vento e corre atrás do vento oriental o dia inteiro. Mentira e assolação é o que ele multiplica. E concluíram um pacto com a Assíria, e leva-se azeite ao próprio Egito. E Jeová tem uma causa jurídica contra Judá, sim, para fazer um ajuste de contas com Jacó segundo os seus caminhos. Pagar-lhe-á de volta segundo as suas ações. No ventre agarrou seu irmão pelo calcanhar, e com a sua energia dinâmica contendeu com Deus. E continuou a contender com o anjo e gradualmente prevaleceu. Chorou para implorar favor para si mesmo. Ele foi encontrado em Betel e ali começou a falar conosco. E Jeová, o Deus dos exércitos, Jeová é sua recordação. E no que se refere a ti, deves voltar ao teu Deus, guardando a benevolência e a justiça, e haja constantemente esperança em teu Deus. Quanto ao comerciante, há na sua mão a balança de engano. O que ele ama é defraudar. E Efraim está dizendo: deveras, fiquei rico, achei para mim coisas valiosas. Quanto a toda a minha labuta, não acharão da minha parte nenhum erro que seja pecado. Mas eu sou Jeová, teu Deus, desde a terra do Egito. Contudo, farei que mores em tendas como nos dias de um tempo designado. E falei aos profetas, e eu mesmo multipliquei as visões, e continuei a fazer semelhanças pela mão dos profetas. Com Gileade tem ocorrido aquilo que é mágico, também a inveracidade. Em Gilgal sacrificaram até mesmo touros. Além disso, seus altares são como montões de pedras nos sulcos da campina. E Jacó passou a fugir para o campo da Síria, e Israel continuou a servir por uma esposa, e por uma esposa guardava ovelhas. E foi por meio de um profeta que Jeová fez Israel subir do Egito, e ele foi guardado por meio de um profeta. Efraim causou ofensa até a amargura, e seus atos de derramamento de sangue ele deixou sobre si próprio, e seu grandioso amo lhe retribuirá o seu vitupério. Capítulo 4. Ouvi a palavra de Jeová, ó filhos de Israel, porque Jeová tem uma causa jurídica contra os habitantes da terra, pois não há verdade, nem benevolência, nem conhecimento de Deus na terra. E rompeu o proferimento de maldições, e a prática do engano, e assassinato, e furto, e adultério, e atos de derramamento de sangue, tem tocado em outros atos de derramamento de sangue. Por isso a terra pranteará, e todo habitante nela terá de definhar-se com o animal selvático do campo, e com a criatura voadora dos céus, e até mesmo os próprios peixes do mar serão ajuntados na morte. No entanto, que nenhum homem contenda e que nenhum homem repreenda, visto que o teu povo é como aqueles que contendem com o sacerdote. E certamente tropeçarás de dia, e até mesmo o profeta terá de tropeçar contigo como à noite. E eu vou silenciar a tua mãe. Meu povo certamente será silenciado, pois não há conhecimento. Visto que tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não me sirvas como sacerdote. E visto que te estás esquecendo da lei de teu Deus, eu me esquecerei dos teus filhos. Sim, eu. Pecaram contra mim na proporção da sua multidão. Trocaram a minha própria glória pela mera desonra. Continuam a devorar o pecado do meu povo e continuam a levantar a sua alma ao seu erro. E terá de tornar-se para o povo assim como para o sacerdote, e certamente ajustarei contas com eles pelos seus caminhos, e farei recair sobre eles as suas ações. E realmente comerão, mas não se saciarão. Realmente tratarão as mulheres como meretrizes, mas não aumentarão, porque deixaram de atentar para o próprio Jeová. A fornicação e o vinho doce é que tiram o bom motivo. Meu próprio povo está consultando seu ídolo de madeira, e seu próprio bordão os está informando. Pois o próprio espírito de fornicação fez que se transviassem, e pela fornicação saem de debaixo de seu Deus. Oferecem sacrifícios nos cumes dos montes, e fazem fumaça sacrificial nos morros, debaixo da árvore maciça, e do estoraque, e da árvore grande, porque sua sombra é boa. Por isso é que as vossas filhas cometem fornicação, e as vossas próprias noras cometem adultério.
Não ajustarei contas com as vossas filhas por cometerem fornicação e com as vossas noras por cometerem adultério. Pois, no que se refere aos homens, é com as meretrizes que eles se retiram, e é com as prostitutas de templo que oferecem sacrifícios. E o povo que não entende será pisoteado. Embora cometas fornicação, ó Israel, não se torne Judá culpado, e não chegueis a Gilgal, nem subais a Bet-Aven, nem jureis, por Jeová que vive. Pois Israel se tornou obstinado igual a uma vaca obstinada. É agora que Jeová os pastoreará como a um carneirinho num lugar espaçoso? Efraim uniu-se a ídolos. Deixa-o ficar. Tendo sumido a sua cerveja de trigo, trataram a mulher positivamente como meretriz. Os que a escudavam decididamente amaram a desonra. Um vento a embrulhou nas suas asas, e envergonhar-se-ão dos seus sacrifícios. Capítulo 7. No tempo em que eu curar Israel, também se exporá realmente o erro de Efraim e as coisas más de Samaria, pois praticaram a falsidade, e entra até o próprio ladrão. Do lado de fora é realmente uma guerrilha que faz uma incursão. E não dizem ao seu próprio coração que vou lembrar-me de toda a sua maldade. Agora o cercaram as suas ações. Vieram a estar diante da minha face. Com a sua maldade eles alegram o rei, e com as suas imposturas, príncipes. Todos eles são adúlteros, como o forno aceso pelo padeiro, que cessa de atiçar depois de amassar a massa até que ela fique levedada. No dia de nosso rei, os príncipes fizeram-se a si mesmos doentes. Há furor por causa do vinho. Puxou a sua mão com os zombadores. Pois fizeram seu coração chegar perto como a um forno, está ardendo dentro deles. Seu padeiro está dormindo a noite inteira. De manhã, o forno está aceso como que com um fogo chamejante. Ficam quentes, todos eles, como forno, e realmente devoram os seus juízes. Seus próprios reis caíram, nenhum deles clama a mim. Quanto a Efraim, mistura-se pessoalmente com os povos. O próprio Efraim se tornou um bolo redondo que não foi virado. Estranhos consumiram-lhe o poder, e ele mesmo não veio a saber disso. Também os próprios cabelos grisalhos se embranqueceram nele, mas ele mesmo não veio a saber disso. E o orgulho de Israel testificou-lhe na face, e eles não retornaram a Jeová, seu Deus, nem o procuraram em vista de tudo isso. E Efraim mostra ser igual a uma pomba simplória sem coração. Clamaram ao Egito, foram à Assíria. Aonde quer que forem, estenderei sobre eles a minha rede. Como a criaturas voadoras dos céus, os farei vir abaixo. Discipliná-los-ei de acordo com o relatório à sua assembleia. Ai deles, pois fugiram de mim. Assolação para eles, pois transgrediram contra mim. E eu mesmo passei a remi-los, porém, eles mesmos falaram mentiras até contra mim. E não clamaram a mim por socorro de seu coração, embora continuassem uivando sobre as suas camas. Estavam vadeando por causa do seu cereal e do seu vinho doce. Voltavam-se contra mim. E eu, da minha parte, apliquei a disciplina. Fortaleci os seus braços, porém, continuaram a maquinar o mal contra mim. E passaram a retornar, não a algo mais elevado. Tinham se tornado como um arco frouxo. Seus príncipes cairão à espada por causa da verberação da sua língua. Esta será a caçoada deles na terra do Egito. Capítulo 10. Israel é uma videira em degeneração. Está produzindo fruto para si mesmo. Multiplicou seus altares na proporção da abundância de seu fruto. Ergueram colunas boas na proporção da bondade de sua terra. Seu coração tornou-se hipócrita. Agora serão achados culpados. Há um que quebrará os seus altares. Ele assolará suas colunas. Pois agora dirão, não temos rei, pois não tememos a Jeová. E quanto ao rei, que fará ele por nós? Falam palavras, prestando juramentos falsos, concluindo um pacto. E o julgamento floresceu qual planta venenosa nos sulcos da campina. Os residentes de Samaria temerão pelo ídolo do bezerro de Bet-Aven, porque certamente pranteará por ele seu povo, bem como seus sacerdotes de deuses estrangeiros, que costumavam jubilar por causa dele, por causa da sua glória, porque terá ido ao exílio longe dele.
Mesmo este será levado por alguém à própria Assíria, como presente para um grande rei. Vergonha é o que o próprio Efraim terá, e Israel se envergonhará do seu conselho. Samaria e seu rei hão de ser silenciados como o raminho quebrado na superfície das águas. E os altos de Bet-Aven, o pecado de Israel, serão realmente aniquilados. Espinhos e abrolhos é que subirão aos seus altares, e, de fato, as pessoas dirão aos montes, cobri-nos, e aos morros, caí sobre nós. Pois pecaste desde os dias de Gibeá, ó Israel, ali ficaram parados. Em Gibeá não chegou a alcançá-los a guerra contra os filhos da injustiça. Quando for meu almejo, também os disciplinarei, e contra eles hão de ajuntar-se povos quando forem atrelados aos seus 2 erros. E Efraim era uma novilha treinada que gostava de trilhar. E eu, da minha parte, passei sobre o seu bem parecido pescoço. Faço que alguém monte em Efraim. Judá está arando. Jacó está gradando para ele. Semeai para vós mesmos em justiça. Colhei segundo a benevolência. Lavrai para vós mesmos a terra de lavoura, quando há tempo para se buscar a Jeová, até ele vir e vos dar instrução em justiça. Vós lavrastes a iniquidade, ceifastes a injustiça. Comestes os frutos da impostura, pois confiaste no teu caminho, na multidão dos teus poderosos. E levantou-se um rebuliço entre o teu povo, e tuas praças fortes serão todas assoladas, como que com assolação por Salmã, da casa de Arbel, no dia da batalha, quando foram despedaçados a própria mãe ao lado dos seus próprios filhos. Assim se há de fazer a vós, ó Betel, por causa da vossa extrema maldade. Na alva é que o rei de Israel terá de ser positivamente silenciado. Capítulo 13. Quando Efraim falou, houve tremor. Ele mesmo carregou peso em Israel. Mas passou a tornar-se culpado com respeito a Baal e a morrer. E agora cometem pecado adicional, e fazem para si uma estátua fundida da sua prata. Ídolos segundo o seu próprio entendimento, trabalho de artífices, na inteireza. Dizem-lhes, que os sacrificadores que são homens beijem meros bezerros. Por isso eles se tornarão como as nuvens da madrugada e como o orvalho que logo desaparece, como a pragana levada de cima da eira pelo vendaval, e como a fumaça procedente da abertura no telhado. Mas eu sou Jeová, teu Deus, desde a terra do Egito, e não houve Deus além de mim que conhecesses, e não houve Salvador, exceto eu. Eu mesmo te conheci no ermo, na terra das febres. Fartaram-se também segundo o seu pasto. Fartaram-se e seu coração começou a enaltecer-se. Por isso se esqueceram de mim. E eu me tornarei para eles qual leão novo. Qual leopardo junto ao caminho ficarei à espreita. Irei de encontro a eles como a ursa que perdeu seus filhotes, e rasgar-lhes-ei o envoltório do coração. E ali os devorarei qual leão, a própria fera do campo os dilacerará. Isso certamente te arruinará, ó Israel, porque foi contra mim, contra teu ajudador. Onde, então, está o teu rei, para que te salve em todas as tuas cidades, e teus juízes, dos quais disseste, dá-me deveras um rei e príncipes? Passei a dar-te um rei na minha ira, e o tirarei na minha fúria. O erro de Efraim está embrulhado, seu pecado está entesourado. O que virá a ele são as dores agudas de parto da parturiente. Ele é filho que não é sábio, pois na época não ficará parado por ocasião do irrompimento dos filhos da madre. Da mão do Seol os remirei, da morte os recuperarei. Onde estão os teus aguilhões, ó morte? Onde está a tua qualidade destrutiva, ó Seol? A própria compaixão ficará escondida dos meus olhos. Caso ele mesmo, como filho das canas, mostre ser frutífero, virá um vento oriental, o vento de Jeová. Sobe do ermo e secará a sua fonte e drenará o seu manancial. Este rapinará o tesouro de todos os objetos desejáveis. Samaria será tida por culpada, pois agiu rebeldemente contra o seu Deus. Cairão a espada. Suas próprias crianças serão despedaçadas, e as próprias mulheres grávidas deles serão estripadas. Capítulo 14. Volta deveras a Jeová, teu Deus, ó Israel, pois tropeçaste no teu erro.
Tomai convosco palavras e voltai a Jeová. Dizei-lhe, todos vós, que tu perdoes o erro e aceita o que é bom, e nós ofereceremos em troca os novilhos de nossos lábios. A própria Assíria não nos salvará, não cavalgaremos em cavalos, e não mais diremos, ó nosso Deus, ao trabalho das nossas mãos, porque és tu que tens misericórdia para com o menino órfão de pai. Sararei a sua infidelidade. Amá-los-ei de minha própria vontade, porque a minha ira recuou dele. Tornar-me-ei para Israel como orvalho. Ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o Líbano. Sairão os seus rebentos, e a sua dignidade se tornará igual à da oliveira, e sua fragrância será como a do Líbano. Morarão novamente à sua sombra. Cultivarão cereais e florescerão como a videira. A recordação deles será como o vinho do Líbano. Efraim dirá, que é que eu tenho ainda com os ídolos? Eu mesmo certamente darei resposta e continuarei a reparar nele. Sou semelhante a um frondoso junípero. Em mim se tem de achar fruto para vós. Quem é sábio para entender estas coisas? Discreto para sabê-las? Pois os caminhos de Jeová são retos, e os justos serão os que andarão neles, mas os transgressores serão os que tropeçarão neles.